Queridos amigos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco neste 33º domingo do tempo comum. Nós iremos meditar uma parábola que nos faz refletir como nós estamos administrando a nossa vida. A parábola que é mais conhecida como a parábola dos talentos. Este evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 e 30. É uma parábola muito bela e que deve ser entendida com todo o seu contexto. Nós vemos nessa parábola um senhor que, antes de ir para um lugar distante, ele confere 5 talentos a um, 3 talentos a outro e 1 talento a uma outra pessoa, para que todos esses talentos sejam aplicados. Mas é interessante notar que aquele que recebeu 5 talentos e o que recebeu 3 talentos duplicam a sua quantia. Agora o que recebe apenas 1 talento, ele guarda para si, esconde, enterra e apenas devolve aquilo que recebeu. Essa parábola nos faz pensar e nos faz refletir que não é aquilo que nós temos que conta, mas é aquilo que você dá que conta diante de Deus. É aquilo que nós damos. E o que nós damos? Qual é o nosso verdadeiro talento? Nosso verdadeiro talento não é apenas, como muitas vezes é entendido, como um dom natural. Mas o verdadeiro talento que o Senhor nos dá é o amor. Amor que recebemos dele, que é o grande talento, e amor este que nós somos chamados pelo Senhor a multiplicar, a duplicar, a dar. E dar concretamente ao nosso irmão, porque é algo que não nos pertence. Assim, o talento que eu recebo e que dou não são as minhas capacidades, apenas como muitas vezes é entendido, mas é um dom de Deus. E este dom que Deus me dá, eu posso doá-lo ao irmão, ou eu posso retê-lo apenas para mim. Eu posso compartilhar, ou eu posso possuir. Eu posso dividi-lo, ou eu posso ser egoísta. E este dom de amor que Deus dá para mim partilhar é a minha própria vida. Porque a minha vida, a nossa vida, é o maior ato de amor de Deus. E Deus quer que a nossa vida seja um ato de amor para o outro. Não seja uma vida apenas para ser vivida, para gozar das coisas deste mundo, para me realizar e me satisfazer. Não. Mas deve ser uma vida vivida para realizar, para satisfazer, com a minha entrega, com a minha doação de mim mesmo ao outro. Assim, este dom recebido de Deus, este talento, ele retorna para Deus passando pelo irmão. É fácil falar tudo isso. Difícil é viver, concordo.
Mas a cada um, diz o Evangelho, Deus dá um talento segundo a sua capacidade, como nós veremos. Então Deus não dá uma cruz ou uma dificuldade maior do que aquela que nós possamos viver. E Deus nos dá toda a capacidade para, em todas essas cruzes, essas dificuldades, que é vindas por meio das situações da vida ou por meio das pessoas, Deus nos dá a capacidade de amar. Amar a todo momento. E viver no amor. Porque quem ama está com Deus e Deus está nele. Assim nós veremos essa parábola aqui. Aquele que recebe 3 talentos, ele faz render mais 3 talentos. Então ele responde a Deus com amor. Ele recebe amor e duplica este amor. Aquele que recebe 5 talentos, ele devolve mais 5 talentos. Duplica para 10 talentos. Ele recebe amor e ele doa amor. E aquele que recebe 1 talento, ele esconde e ele apenas o restitui de volta. Ou seja, é aquela figura daquele homem que não responde o amor recebido com o amor dado. Ele devolve a sua vida para Deus da mesma maneira que recebeu. E devolve esta vida, passa por este mundo sem fazer nada. Sem deixar o seu rastro de amor por onde ele passa. E que vida sem sentido, que fracasso. É uma vida quando ela é marcada desta maneira. Porque o amor que marca, o amor deixa um rastro. Assim, irmãos, nesse momento eu vou proclamar o Evangelho de Mateus. E depois da proclamação nós faremos uma breve Lectio Divina, um breve comentário desta linda passagem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei ainda mais, muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fosses fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei ainda mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então, deverias ter depositado meu dinheiro no banco,
para que ao voltar eu recebesse com juros aquilo que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, essas são palavras de vida e da nossa salvação. É importante que nós saibamos muito bem esse verdadeiro valor do talento. Eu dizia, antes de iniciar este comentário, de proclamar o Evangelho, que o talento ele não deve ser entendido apenas como um bem natural. O talento que o Senhor nos dá é a nossa própria vida, que é um ato de amor, que nossa vida saiu do coração de Deus por amor, e Deus deu este amor para que nós possamos amar. Mas é interessante, para entendermos o valor desta parábola e o seu significado, também entender a verdadeira medida do talento na época de Jesus. Na época de Jesus, um talento equivalia a 37 quilos de ouro. É interessante notar que se nós multiplicamos 37 quilos de ouro vezes o grama de ouro, que hoje está em torno de R$ 74, um talento valeria em torno de 2.738.000. 2 talentos valeria em torno de 5.516.000. E 5 talentos valeria 13.690.000 reais. Então nós vemos que esse patrão que vai para essa terra distante nesta parábola, ele deixa uma cifra razoável a cada um de seus empregados. Eu imagino que eu com 13.690.000, com certeza, sendo químico, já tinha montado, além de padre, a minha fabriquinha para fabricar tantos produtos químicos, e uma boa fábrica, com bons profissionais para trabalhar, iria investir bem. Assim, da mesma forma, o Senhor, que esse patrão, ele dá aos seus administradores uma cifra boa para que investam bem. E esta cifra que o Senhor nos dá é o amor. Assim, o talento, ele é tudo aquilo que eu sou para Deus e que eu tenho para dar. Tudo se torna um talento. Um talento que Deus ele nos dá, o patrão nos dá, o Pai nos dá. Aqui Deus é visto como um patrão para se entender a parábola, mas nós sabemos que Deus ele não é um patrão, ele é Pai, é amor. Ele dá este talento para que esse talento seja multiplicado. Nenhum investidor dá uma quantia aos seus empregados para que eles não deixem de produzir, ou não deixem de investir, ou não deem retorno. Todo investidor dá uma quantia para que com esta quantia se retorne pelo menos o dobro daquilo que ele deu. Assim, é interessante notar que aquele que deu 5 talentos, ele saiu logo, diz o Evangelho, ele saiu logo para trabalhar, e com ele lucrou outros 5. Ou seja, de 13.690.000 reais que ele tinha, ele teve uma soma de 27.380.000. Que lucro! Lucrou bastante. O que ganhou 2 talentos, lucrou outros 2. Assim, aquele que tinha a soma de 5.516.000 reais, teve uma soma total com o seu lucro de 11.032.000 reais.
uma soma boa, ótima. E o que lucrou apenas, e o que ganhou 1 talento, que é 2.738.000, numa linguagem que nós podemos atualizar no dia de hoje, ele apenas devolveu os 2.738.000 ao patrão, sem juros e sem correção monetária. Com certeza, o patrão investidor não ficou contente. Mas aquele que recebeu tanto 5 quanto os 2 talentos que fizeram multiplicar, o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Como fosses fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei ainda mais. Vem participar da minha alegria. Aquele que o Senhor vê que investe os seus dons, investe os talentos, ou seja, que recebeu amor e do amor, o Senhor ainda dá mais amor, dá mais talentos para ser aplicado. Ganha crédito diante do investidor. E recebe uma promessa: vem participar da minha alegria. E esta é uma grande recompensa. A recompensa de viver no amor é aquela de tomar parte da alegria de participar do banquete do Senhor, de participar da sua própria vida, da sua alegria. O Senhor partilha e doa mais. Agora aquele que recebeu apenas... mas uma coisa interessante, aquele que teve o outro que recebeu 2 talentos, também multiplicou, duplicou os talentos, e também é chamado a participar da alegria. Mas é interessante uma coisa, tanto o que recebe 5 quanto o que recebe 2, os 2 têm a mesma promessa: participar da alegria do Senhor, da sua alegria. Então nós vemos assim que a recompensa dada pelo patrão, pelo pai, ela não está ligada ao rendável apenas, a quem rende mais, mas ela está ligada ao fato de responder o amor com o amor, duplicando este amor. O patrão não exigiu daquele que recebeu 2 talentos que ele desse mais 5, mais 4. Ele aceitou a duplicação, que foi receber o amor e responder com o amor. Agora aquele que recebe apenas 1 talento, ele sente medo do seu patrão, medo de perder esse talento, porque ele sabe que o patrão é um homem severo. Ele vê no patrão um homem duro. Ele vê no patrão aquele homem que cobra. E ele se sente em débito com esse patrão. Ele tem medo. E porque ele tem medo, ele trava. Ele não consegue responder com amor. E ele age assim porque ele tem uma falsa imagem do patrão, uma falsa imagem do pai. E nós vemos hoje quantas pessoas têm uma falsa imagem de Deus. Vê Deus como um carrasco que cobra, que pune. Vê Deus como aquele que manda para o inferno. E não conseguem amar, não conseguem ver um Deus de amor. E porque não veem Deus como amor, não conseguem amar, não conseguem dar amor. Muitos vivem até os 10 mandamentos, os mandamentos da igreja, mas não por amor, mas por obrigação. Porque tem medo do castigo. Se sentem, na verdade, sempre em débito com Deus. Isto porque ainda não conheceram o verdadeiro talento
que Deus nos deu, que é o amor. O amor que supera uma multidão de pecados. O amor que supera toda a lei. O amor que está acima de tudo que é deste mundo. Porque no fim da vida seremos julgados só pelo amor. O quanto amamos. Deus não vai perguntar para nós, mandamento por mandamento, qual vivemos. Deus nos perguntará apenas uma coisa: o quanto você amou e o quanto você deixou de amar. Duplicar o talento significa primeiramente ver Deus como amor. Significa dar tudo o que eu tenho. Dar tudo. Porque quem não dá tudo para Deus, não dá nada. Eu vejo acompanhando vários casais que às vezes acontece que durante o ato sexual entre o marido e a mulher, e não são poucas mulheres que acontece isso, são muitas. Há mulheres que não chegam nem no orgasmo com o ato sexual com seu próprio marido, porque não se entregam, porque tem medo de se entregar e ficam com medo de dar tudo aquilo que tem, com medo de depois o marido deixar e serem traídas, e não dão nada. O amar é dar tudo, porque quem não deu tudo não deu nada. Se uma pessoa ela ama ou diz que ama e possui reservas, ela não ama de verdade. Um pai, uma mãe de família, o marido, a esposa, se está com a sua família, mas se não está ali presente com a sua vida, com o seu coração, dando o seu tempo para ser consumido pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido, não ama. Está sendo egoísta. E que tristeza é hoje. Tantos pais de família estão grudados no computador o dia inteiro, ou ficam o dia inteiro no trabalho, à noite vão para suas casas, ficam grudados na tela do computador, e o filho brincando sozinho, o filho fazendo lição sozinho. Estão pensando neles. Não estão amando sem reserva, ao contrário, estão amando com reservas. Ou seja, não estão amando, estão sendo egoístas. Estão vivendo como aquele que recebeu um talento e devolve um talento, restitui um talento. Estão sendo egoístas, escondem o seu talento. E esse que esconde o seu talento é aquele que não lucra nada, porque aquele que também não ama, não dá amor, esse amor não volta para ele. Uma pessoa quando ama e quando ela dá amor, esse amor sempre volta. E é triste ver que nós podemos ser aqueles que temos medo do Pai, medo de Deus, escondemos o amor que Deus nos dá, porque não queremos nos expor, porque o amor, ele requer a nossa exposição, a nossa ousadia, ele requer o nosso despojamento, e nós podemos correr o risco apenas de chegar no último dia e restituir ao Senhor aquilo que recebemos, dizendo: olha, Senhor, o Senhor me deste a minha vida, eu te dou de volta. Mas, no entanto, corremos o risco de não fazer nada da nossa vida. Ser apenas um medíocre que passou por este mundo e não amou. Mais um no meio de tantos esses que estão, que não fazem a diferença, que não fedem e não cheiram, que não prestam para nada. Porque se a nossa vida ela não é marcada pelo amor, nós não prestamos para nada, nem para os homens e menos ainda para Deus. Somos um lixo.
E esta é a diferença dos santos e dos hipócritas, dos medíocres. Os santos deixam um rastro de amor. Os medíocres são esquecidos por toda a eternidade. Esquecidos pelos homens e esquecidos pela igreja. São mornos. E como diz o Apocalipse, ou tu és frio ou és quente, porque o morno eu vomitarei. Aquele que esconde o talento é aquele homem que está sempre em débito com Deus. E fala, ai Senhor, olha, aquilo que eu recebi eu te dou. Porque tem medo. Mesmo que não faça nada de mal, sente sempre em débito. Não se sente filho. Não se sente amado. Se sente empregado. E é triste ver que muitos pais hoje não são verdadeiros pais. São patrões. São patrões que mandam o filho, faz isso, faz aquilo, querem ter o domínio de tudo, querem mandar em tudo na vida do filho, ter os filhos na mão, mas não sabem fazer o papel de pai, de amar, de ir ao encontro do coração do filho. Querem ter o filho e as situações na sua mão. São patrões que também veem a sua vida como um débito. E o pior é que quantos homens da igreja também buscam responder aos chamados de Deus por imposição, por medo e por débito, e não por amor. Fazem apenas o que lhes é pedido. E depois apresentam como um troféu que fizeram diante de Deus, dizendo, olha, eu fiz o que o Senhor me pediu. E nós corremos esse risco. Tanto nós eclesiásticos, quanto vós leigos que estáis me escutando. Mas isto não é o verdadeiro amor. Se teu irmão te chama a caminhar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Quanto mais para Deus. Já aquele que recebe a vida como um dom de amor e não como um débito, esse sim ama, porque ele responde ao amor com amor. Assim, irmãos, o Evangelho, ele nos chama a sair desta lógica do medo e passar a amar a lei do amor. A passar a viver o Evangelho do amor, não do débito, não da justiça humana, da justiça de Deus, que é a misericórdia. Uma pessoa, quando ela tem temor, o temor ele já supõe um medo de castigo. Agora, onde há amor, não há temor. Aquele que ama, ele não é prisioneiro do medo. Ele não é escravo do patrão. Ele é filho do Pai. E a própria palavra diz, não tenhais medo. Hoje o Evangelho nos chama, caríssimos irmãos, a duplicar, a multiplicar o amor que Deus nos deu. Cada um de nós tem tanto amor no coração. Não tenhamos medo de dar este amor, de duplicar este amor na vida dos nossos. Porque cada um daqueles que Deus coloca no nosso caminho, Deus os coloca para amar. E nós não podemos viver uma vida sem amar. Viver uma vida sem amar é viver já o fracasso. Aquele que não duplica o seu amor, o seu talento, ele morre. E dele é tirado até aquilo que tem. E é dado a outro, que é capaz de multiplicar. Se eu amo,
eu ganho, eu rendo. Se eu não amo, eu perco. E esta é a lógica de Deus. Quanto mais um dá, mais ele recebe. Quanto menos dá, dele, até aquilo que ele recebe, lhe é tirado. É por isso que Jesus disse: se quiseres ganhar a tua vida, perca. Pois aquele que perder a vida a causa de mim, ganha-la. Irmãos, os desejo uma boa semana na paz do Senhor e que os vossos talentos vos possam multiplicar. E vos deixo a bênção de hoje pela intercessão de Dom Bosco, que dizia uma frase muito bonita, que nós devemos nos fazer amar. E Dom Bosco dizia que nós só ganhamos o coração de alguém amando. Então busquemos amar mais. E por intercessão de Dom Bosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz. Uma linda semana.